Olá, ser de luz! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que você esteja bem. Não sei a hora que você está me ouvindo, mas estamos aí. Faltou um dia para a gente finalizar a nossa jornada de 40 dias. E, nossa, falando assim, eu lembro lá do comecinho, quando eu comecei a ler esse livro sozinha, eu falei, não vou ler sozinha, eu vou ler com outras pessoas, vou ler com outras mulheres. E nós somos aqui mais de 100 mulheres buscando viver uma vida com propósitos, uma vida mais feliz, mais plena, com mais realizações. E eu fico muito feliz em a gente estar juntas aqui nesse movimento, e pode ter certeza que a gente vai continuar assim. Eu já tenho aqui o nosso próximo livro, logo eu vou mostrar aqui para vocês. Eu acredito que vai ser muito especial, vai ser muito especial mesmo. E meninas, hoje o tema é equilibrando sua vida. 39º dia, meu Deus do céu, dá até um quentinho no coração, hein? Não permitam que os erros dos ímpios levem vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 17. Sabe que eu gosto muito desse tema de equilíbrio? Porque quando a gente fala de equilíbrio, sabe o que eu penso? No meu coração. Porque se a gente vê no chakra cardíaco, o chakra do coração, ele está no centro. Ele equilibra a nossa vida. Ele é as nossas emoções, ele guarda tudo ali dentro. Então, assim, se a gente não souber equilibrar, vai doer, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente não vai entender, a gente vai se questionar e aí a gente vai cair, porque ficou vivendo mais a dor de um lado do que o amor do outro, e aí a gente não encontrou o equilíbrio e viveu naquela escuridão, naquele vazio, né? E hoje está muito especial com esse tema de equilíbrio, porque traz isso para mim, exatamente isso. E aqui no livro ele fala de 5 princípios para a gente trazer como equilíbrio na nossa vida. Olha que bonito. O primeiro é: ame a Deus de todo o seu coração. Você foi planejado para o prazer de Deus. Logo, seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Gente, sabe o que eu vejo? Eu já até falei aqui para vocês sobre isso, mas quando a gente ama a Deus de todo o coração, a gente está se amando também, porque Ele faz parte de nós. E é sobre amar, né? Eu acho que o propósito assim, que a gente está entendendo aqui depois de tantos dias é a gente amar as pessoas do jeito que elas são, com os erros, com a imperfeição. Eu comecei a me olhar até de uma maneira diferente depois desses dias aí. Eu sempre gosto de trazer, dentro desses 40 dias eu trouxe muito exercício de reflexão da Louise Hay, as minhas meditações. E eu trouxe muito isso para mim, sabe? E eu acredito que vocês também. Pelos questionários, pelas respostas ali, por isso que é muito importante, foi importante os questionários para poder entender se a gente estava vivenciando a mesma coisa. E estava. E porque aqui, ó, ame ao próximo como a ti mesmo. Você foi formado para servir, então seu propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do ministério. Gente, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para as pessoas diferente. Pode prestar atenção. Pelo menos comigo foi assim. Vão e façam discípulos. Você foi feito para uma missão. Então, seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. Olha aqui. Aqui ele coloca o meio da evangelização, mas a gente também pode levar a mensagem do nosso coração, do jeito que a gente consegue entender, sem ficar com aquilo, né? Isso aqui é religião, isso aqui faz parte, isso aqui é uma crença. Não, façam com o seu coração. Leve a mensagem de luz do seu coração.
Batize-os em... Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, seu propósito é se identificar com a sua igreja por meio da comunhão. Aqui também, gente, aqui, quando ele fala de batismo, né, de se batizar nas águas, eu acredito que é muito no coração de cada um. Por exemplo, eu fui batizada na católica. Não fui batizada ainda nas águas. Não sei se eu vou. Por enquanto, a minha espiritualidade não me chama para isso. Eu acredito que eu quero estar conectada, quero vivenciar a minha espiritualidade da maneira que meu coração se sente leve, não se sente, se sente feliz, não se sente julgado, criticado, né? Não tá fechado, não tá assim, preso. Ele está leve. Eu acho que é essa palavra. Eu quero viver tudo isso leve. Então, assim, o batismo, né? Se a gente olha, a gente vai estudar isso muito no próximo livro que eu tô vendo de ler com vocês. Mas se a gente olha, você mesmo pode fazer essa intenção, esse movimento. Mas claro que a gente tem todo aquele ritual, né? Para poder marcar aquilo na sua vida, né? Esse momento. Mas existem outras formas, mas eu não vou me estender muito nesse assunto, porque até mesmo que não é o foco aqui, religião. O foco aqui é a gente viver, aprender a palavra, aprender mais sobre a história de Jesus, aprender sobre nós, aprender como sermos pessoas melhores, como que a gente pode amar mais e ser mais felizes, né? E viver uma vida com propósito. Ensine-os todas as coisas. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Eu acredito que cada vez que a gente estuda um livro, lê um livro, com ensinamentos também, assim, de Jesus, a gente amadurece espiritualmente, a nossa espiritualidade fica mais aflorada, a gente fica mais cheio, né? Aquele vazio que a gente não sentia, a gente vai sentindo mais, vai ficando mais presente, a gente vai entendendo mais as coisas. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou em um grupo pequeno. Aqui é aquilo, gente. Nós estamos na reta final do livro, então ele vai trazer um pouco, né, de tudo que a gente falou no decorrer desses dias, porque nada como a gente ter essa comunidade espiritual, esse grupo pequeno ou esse grupo que a gente monta, mas para falar sobre isso. E eu acho que a minha mensagem, desde quando eu sentia no meu coração que era falar sobre o autoconhecimento e a espiritualidade com muita leveza, ele realmente eu tô sentindo no meu coração que é exatamente sobre isso. É a gente ter esse grupo onde a gente consiga ser a gente, com as nossas histórias, com as nossas dores, com as nossas imperfeições, sem julgar o outro, sem criticar os erros do outro, sem falar do que o outro está fazendo. Eu acho que isso não é sobre isso, né? A comunidade é para a gente viver de uma forma saudável, né? E que a gente leve essa mensagem de amor para todo mundo. Aqui, olha que legal que ele fala. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não pode ser alcançado somente por um livro. Vocês podem dar e receber opiniões sobre o que estão aprendendo, podem tratar de exemplos de vida real, podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos e não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e deem forças uns aos outros. Após terem completado esse livro juntos, em grupo, você poderá pensar em examinar outros estudos para uma vida dirigida com propósitos, disponível para os grupos e classes. Também o encorajo a estudar a Bíblia individualmente. Olha isso, gente. É o que a gente veio falando durante todos esses dias, que a gente vai continuar. Gratidão por todas as mensagens que eu recebo de vocês falando para Camila, continua, não para, não para, não para. E a gente não vai parar, tá bom? Faça em si mesmo uma inspeção espiritual periódica. A melhor forma de equilibrar os 5 propósitos na sua vida é fazer uma avaliação periódica de si mesmo. Deus dá grande valor ao hábito de autoavaliação. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: examinem-se para terem certeza de que estão firmes na fé.
Não se desviem achando que tudo está garantido. Realizem em si mesmos exames regulares. Testem-se. Se falharem no teste, faça algo a respeito. Eu acredito que é sempre a escrita, né? Quando a gente escreve, vai se autoavaliando, como que eu tô, o que tá acontecendo comigo. Eu acho que isso é só crescimento, gente. Não tem o que falar, isso é crescimento, a gente tá expandindo mesmo, a gente tá nessa evolução aqui nessa terra, as nossas almas estão evoluindo. Então, assim, eu tenho certeza que depois desses 40 dias nós não somos a mesma pessoa. Dentro de nós, a gente plantou uma semente de muita prosperidade, de muita abundância, de muita coisa maravilhosa na nossa vida. Ó, e ele fala aqui, anote seu progresso em um diário. Acabei de falar isso, né? A melhor forma de consolidar o seu progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é manter um diário espiritual. Não se trata do registro de acontecimentos, mas de lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo na sua vida. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando passam pelos nossos dedos. A Bíblia traz vários exemplos em que Deus manda as pessoas manterem um diário espiritual. Ela diz: conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro de seu progresso. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel. Se ele fosse preguiçoso, nos seriam subtraídas as poderosas lições de vidas presentes no livro de Êxodo. Aqui ele fala sobre isso, sobre o nosso diário espiritual. Adorei essa nova forma de falar, né? Mas é um diário espiritual. Eu falava escrita terapêutica, agora eu vou começar a fazer, vamos fazer nosso diário espiritual, porque é nosso espírito falando aqui, colocando para fora o que a gente está sentindo. Aqui, ó, ele fala: transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. O livro de Provérbios diz: quem abençoa os outros é abundantemente abençoado. Os que ajudam os outros serão ajudados. Aqueles que passam adiante suas percepções obtêm ainda mais de Deus. Agora que compreende o propósito da vida, você tem a responsabilidade de levar essa mensagem uns aos outros. Deus os está chamando para ser seu mensageiro. Paulo disse: agora quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores confiáveis para que os possam dizer aos outros. Aí ele fala aqui que neste livro passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora é a sua vez de transmitir esse conhecimento às outras pessoas. Gente, que lindo, né? Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sabe o que é interessante, gente? Porque eu já escutei muito isso. Que quando a gente aprende algo, a gente não pode guardar para nós. Eu acredito que seja por isso que tudo que eu fui aprendendo durante toda a minha jornada, eu fui ensinando para vocês. Porque eu não podia guardar aquilo. Porque aquilo estava me movimentando a minha vida de uma maneira tão maravilhosa. E eu pensava: nossa, eu não posso fazer isso. Não posso guardar isso só para mim. E é o que aqui o livro fala, que agora a gente vai passar isso para frente. Todo esse conhecimento, todas as palavras de alguma forma. Quando você for conversar com a gente, você pode falar: olha, eu li um livro que eu aprendi isso, e assim a gente vai dando forma. Ó, tudo se destine à glória de Deus. Hoje em dia, Deus chama cada um de nós para realizarmos a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudem as outras pessoas a fazerem o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir, e então que tornemos a enviá-las para que mais pessoas sejam alcançadas. Sabe, gente? E finalizando aqui o dia 39, nós estamos aí na reta final
E eu venho sentindo muito no meu coração, sabe? Eu queria muito estudar a Bíblia, trazer muitos ensinamentos para vocês, né? Mas, como aqui mesmo no livro, ele fala pra gente ler a Bíblia individualmente, cada um no seu tempo, cada um com o seu nível de consciência. O que eu quero trazer a partir de então aqui para vocês é mostrar que a gente pode viver esse autoconhecimento e essa espiritualidade juntos, mas com não separando, sabe, as pessoas, porque para mim são todos iguais. Eu acredito que a gente não deve olhar para os nossos irmãos, para as pessoas. Ela vai para a igreja, ela é mais crente que eu, ela não vai para a igreja, então eu não sou uma pessoa não sou uma pessoa boa. Gente, esquece isso. Vamos desmistificar isso. Veja o seu coração. Aprenda e sinta a viver o que o seu coração tem para você. E isso nada mais vai ser... A gente vai entender se a gente não viver o autoconhecimento. Então, por isso que o livro que eu escolhi para a nossa próxima leitura é um livro que traz Jesus, mas dentro da meditação e do yoga. Porque é algo que eu me questionei muito, muito mesmo, em questões de mantras, de sânscrito, de tudo que eu estava aprendendo. E eu falei assim, eu preciso ir mais além. Eu nunca consegui ler esse livro por completo, eu sempre parava ali na metade. E eu acredito que agora é a hora de ler junto com vocês. Esse livro leva um entendimento, exatamente o que a gente aprendeu aqui, mas para a gente aprender a entender que Deus está dentro de nós. Ele não está separado, ele não está mais na vida do outro do que na nossa. Ele não está. E eu vou até pegar ele aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Olha aqui que ele fala aqui. Dentro do livro que a gente vai ler, tá? As pessoas, em sua maioria, estão acostumadas a procurar a realização fora de si mesmas. Vivemos num mundo que nos condiciona a acreditar que realizações externas nos podem dar aquilo que queremos. Contudo, repetidas vezes, nossas experiências nos demonstram que nada externo pode satisfazer por completo o profundo anseio interno por algo mais. Olha aqui, é muito interessante porque aqui ele fala o quê? Está tudo dentro de nós. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar tentando encontrar as coisas, encontrar a comunidade perfeita, a igreja perfeita, as pessoas perfeitas, e no final a gente vai acabar sempre não estando satisfeita. Lembra que eu falei para vocês que eu já passei por vários lugares e nunca me sentia pertencente, completa? Por que será? Porque se a gente não entender que a gente precisa ir para dentro, a gente não entendeu nada ainda, tá bom? Fica aqui a minha mensagem de hoje para vocês. Eu não vou deixar esse livro aí pra gente ler depois. Amanhã é nosso último dia, um dia muito especial. Tô muito feliz e amanhã eu vejo vocês no nosso último dia de 40 dias, uma vida com propósito. Namastê.